Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite. Hoje na sala de Geografia, vocês podem estar acompanhando pelo livro de vocês, tá? Lá na página 22 e fala sobre visão oblíqua e visão vertical. Então a gente vai trabalhar esse assunto, eu vou fazer uma explicação com a imagem, depois eu retorno para dar os próximos passos para vocês, tá bom? Então, pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre visão frontal, vertical e oblíqua. Lá no livro de vocês só tem a visão vertical e oblíqua, mas eu vou incluir também a visão frontal. São formas da gente ver, né, as coisas, os objetos. É como o próprio nome diz, é um ponto de vista, certo? E nós vamos fazer uma introdução do que é cada uma dessas visões, falar um pouquinho sobre cada uma e trazer alguns exemplos para vocês. Certo? Pergunta dessa menininha. Está perguntando se vocês sabiam que é possível observar objetos, né, de pontos de vista diferentes. Observar eles de formas diferentes. Vocês sabiam que isso é possível? Vamos ver então de que forma, né? Aí, já na sala de aula, às vezes você está vendo um objeto que está em cima da mesa, de frente para ele. E uma criança está vendo esse mesmo objeto de cima. A visão do objeto ela é modificada, ela é diferente. Vamos por exemplo. Então essa criança aí está observando essa cadeira de frente. Ela está vendo o que nessa cadeira, né? Qual parte da cadeira é que fica mais visível para essa criança? Então a gente vai olhar, como então, observe, a visão que ela está tendo, frontal, que é de frente. Observe que ela está vendo essa tábua, ela não vê muito bem o que está em cima da cadeira. Ela não vê os objetos que estão lá em cima. Ela está vendo só essa parte. Quando ela passa a observar essa cadeira de cima, ela já não vê aquela parte da madeira que ela estava vendo de frente, mas ela passa a observar tudo que está em cima da mesa. São pontos de vista diferentes. Essa é a visão vertical. Ela está vendo o caderno, o lápis, a borracha, a lapiseira da criança. Ela está vendo os objetos vistos de cima, certo? Então, nós temos aí um exemplo de visão vertical e nós tivemos o exemplo lá atrás de visão frontal. E o que seria, então, a visão oblíqua, né? Que tipo de visão é essa? É olhar essa cadeira de uma forma inclinada, nem de frente e nem de cima. A gente vai ver a cadeira num ângulo diferente. E assim a gente pode observar os objetos que estão em cima da cadeira, e a gente pode observar também aquela parte da madeira que ela viu lá atrás. Observa as duas coisas, não com os mesmos detalhes, mas dá para ver, tá vendo? Sabendo disso, aí vocês podem fazer outros exemplos. No caso, são 3 objetos numa visão frontal, você está vendo ele de frente. Então, você está vendo a carteira, a cadeira e o cesto de lixo. Observem os detalhes que vocês podem enxergar dessa forma. Aí depois na visão vertical, visto de cima, a cadeira, a carteira e o cesto de lixo. Olha o que também aparece para vocês. E depois, visto de lado, na visão oblíqua. Todas as visões trazem detalhes diferentes. O que nós podemos entender então com isso? Na visão frontal eu vejo o que está na frente do objeto, a parte da frente deles. Tá esse exemplo do menino. Na vertical, eu vejo a parte de cima dos objetos, tudo que está em cima dele, como ele é por cima. E na visão oblíqua, eu vejo parte de cima e pelo menos uma parte do lado desse mesmo objeto. São 3 visões diferentes. Como seria então observar uma casa? Na visão frontal, você vê a frente da casa. Dessa forma aí. Você vê a porta, as janelas, né? Então, os detalhes você vê na frente. Na vertical, você vê o telhado da casa, como ela é por cima, a visão de um satélite e algo do céu, visto do céu. E quando a gente se refere à visão oblíqua, você vê a parte de cima da casa e um dos lados, né? Você tem um pouco da visão de cima e também a visão de um dos detalhes do lado dessa casa.
Então, pessoal, depois dessa explicação, né, depois desse novo assunto que a gente conheceu, né, hoje, a gente já tinha trabalhado ele lá na escola, aí fazendo a nova revisão desse assunto aqui com vocês. Que tal agora a gente brincar, né? Vamos fazer uma brincadeira então? Sabendo quais são as formas das três visões que nós estudamos, se vocês puderem pegar um celular da mamãe, faça 3 fotos de um mesmo objetos com a visão frontal, que é a visão de frente, observando todos os detalhes de cima e observando ele na visão oblíqua, que vocês viram que é para ver a parte de cima e um dos lados, tá bom? Depois posta lá no nosso grupo para a gente ver esses trabalhos como ficaram, tá bom? Na aula passada eu deixei uma atividade com vocês, certo? Aí eu vou deixar a correção aqui logo após o vídeo. Tem o vídeo da aula de hoje e aí logo após a aula eu vou deixar o vídeo com a correção, a sequência, né? Com a correção da atividade. Aí vocês podem estar conferindo como foi a resolução do exercício de vocês, tá certo? Vamos lá, pessoal, vamos ver o exercício da página 30 e 31 que eu passei na semana passada. Nós temos na primeira questão a imagem, né, de uma praia, né? Está dizendo paisagem no município de Prado, estado da Bahia, em 2017. E aqui do lado nós temos o quê? Uma cidade, né, de Minas Gerais, Montes Claros. Aí na letra A pergunta, em qual das fotos predomina elementos naturais? Em qual das fotos é que a gente tem muito mais elementos naturais? A foto número 1 ou a foto número 2? Lembrando que elementos naturais, gente, são elementos, né, como o próprio nome diz, elementos da natureza. E os elementos culturais são elementos que foram criados, foram feitos pela mão humana, né? Então aqui a gente vê que a foto número 1 é a correta, como está aqui. Que elementos naturais aparecem nessa foto? Então aqui, o que é que tem de natureza nessa foto? Então aí nós podemos ver uma montanha, nós podemos ver o mar, né? Tem um monte de coisa aí, a vegetação, a própria areia da praia. Então aqui tem também, ó, aqui embaixo já a vegetação, tudo escritinho aqui. Vocês podem estar observando e corrigindo de vocês. Em qual das fotos predomina elementos culturais? Elementos culturais são aqueles que são feitos pela mão humana, né? Então nós temos aqui, ó, na foto número 2, prédios, ruas, tudo isso aí são elementos culturais. Escreva 2 exemplos de elementos culturais que aparecem nessa foto. Então aí você pode tirar qualquer exemplo do que vocês estão observando. Você pode botar prédio, casas, ruas. Vocês vão, né, usar a criatividade de vocês e ver o que é que tem nessa foto, nessa imagem, que foi criado, né, pela mão humana e que vocês podem estar colocando aqui. Na segunda questão nós temos um trecho de um poema. Vamos ler juntos, né? A rua diferente. Na minha rua estão cortando árvores, botando trilhos, construindo casas. Minha rua acordou mudada, os vizinhos não se conformam. Aí aqui nós temos a imagem, o que é que eles estão falando, né? O que é que está dizendo essa imagem, se vocês observarem direitinho, né? Vocês vão observar aí a mensagem que ela quer passar. Quais mudanças estão ocorrendo nessa rua? Vamos observar a imagem, né? Observem, estão derrubando árvores, o homem serrando a árvore ali, construindo casas, construindo trilhos para trem, né? E tem aqui um asfalto, muros, aqui tem uma outra árvore cortada, então eles estão destruindo, estão derrubando o que tem de paisagem natural aqui, né? Elementos da natureza, para construir, fazer obras que são também importantes, né? Tem que ter só o equilíbrio. São obras que são construídas pela mão humana, como vocês podem observar. Homens trabalhando aí, fazendo muro, outros fazendo trilha, etc. As pessoas que moram nessa rua gostaram dessas mudanças? Se vocês analisarem aqui no finalzinho do poema, minha rua acordou mudada, os vizinhos não se conformam, não se conformar, né, já está mostrando nessa palavra que não se conformam, que eles não gostaram das mudanças. Quando a pessoa não se conforma, ela está incomodada, ela não concorda com aquilo. Então,
não se conformam, quer dizer que eles não gostaram das mudanças, ok? Para C temos, na sua opinião, por que você acha que estão ocorrendo essas mudanças? É uma resposta pessoal. Eu vou dar somente uma base do que pode estar acontecendo, né? O que é que, por quê? Casas, há uma necessidade de fazer casas para que as pessoas morem, né? Tá aqui fazendo casas. Muro, por uma questão de proteção, as pessoas podem estar fazendo aí o muro por uma questão da proteção da casa. As estradas, para facilitar, né, o trajeto dos carros, é melhor uma estrada asfaltada do que esburacada. E tem o trilho do trem, para facilitar, às vezes, levar materiais, levar comida, levar cargas, né, de um lugar para o outro. Podem ser essas sugestões, mas vocês podem escrever outras respostas também. E na letra D está aí pedindo para que vocês façam, né, um desenho de como é que vocês acham que essa rua ficou após todas essas mudanças. Isso aí vocês já fizeram, né? Já fizeram e já postaram. Valeu! E por hoje é só, pessoal. Até a nossa próxima aula.